polêmico, é sobre a adolescência. E nós estamos aqui com uma pessoa que entende sobre adolescência e vai falar conosco. Nós estamos aqui hoje com a nossa amiga Josiane. Obrigado, Josiane, por estar aqui no Cidade. Muito obrigada, prazer, viu? Primeira vez que a gente se encontra e vamos fazer uma entrevista juntos, né? É um prazer poder estar aqui e falar sobre esse tema tão importante que é a adolescência. É um tema que me intriga bastante pessoalmente, né? Profissionalmente, mas é um tema que a gente tem que encarar e a gente tem que lidar e tem que entender. Quando a gente entende, a gente aprende a lidar com a adolescência. Eu gosto muito de atender adolescente. Quando vem adolescente para o consultório, eu fico muito contente, porque eu sei que a gente pode ajudá-lo a passar por essa fase, que é uma fase difícil para eles. Então, eu quero comentar um pouquinho sobre isso e sobre os pais, como a gente pode lidar com essa fase da nossa vida, que todos nós vamos passar, já passamos, e eu quero comentar um pouquinho sobre isso com você. Josiane, né, como no começo eu disse que o nosso programa hoje do Cidade estaria recheado, né? O recheio, todo mundo já sabe, o recheio do bolo, né? Uhum. E o bolo, você sabe que o bolo tem a cereja. Afinal, Josiane, o que é, afinal, a adolescência, certo, doutora? Certo, a adolescência, por incrível que pareça, tem gente que acha que é uma fase onde a gente passa cheio de problemas e cheio de patologias. Por quê? Tem gente que entende assim porque é um período onde tem muita mudança na vida da pessoa. Pode ficar um pouco mais deprimido, um pouco mais isolado. Muda da criança para a adolescência a fisionomia. Quem tem filho que está na adolescência pode perceber isso. A fisionomia deles começa a mudar, o corpinho começa a mudar. Dá aquela esticada que a gente olha e fala, meu Deus, cadê meu filho, minha filha criança? Agora está ficando tão diferente e muda o comportamento. Tem pais que começam a ficar preocupados, acham que eles estão começando a ficar doentes emocionalmente, porque eles ficam, não todos, mas a maioria deles fica com um comportamento muito diferente e os pais ficam preocupados, falam, meu Deus, será que o meu filho está com algum problema? E na verdade, os sintomas, vamos falar assim, da adolescência, eles se confundem um pouco com as patologias, né? Que nem, por exemplo, uma pessoa deprimida, um adolescente que está passando pela fase, pode confundir aquela depressão dele com um caso, por exemplo, de um adulto que está deprimido. É muito parecido. Só que a gente tem que observar com muito cuidado, porque pode ser somente uma característica, um sinal de um comportamento da própria adolescência. Então, quando a gente tem o filho que está passando por muitas mudanças, a gente tem que pensar, primeira coisa, a adolescência é uma fase sim, eles ficam diferentes de criança, o comportamento muda. Aliás, na adolescência, a pessoa ela vai reeditar todas as experiências dela infantis. Coisas que não ficaram bem resolvidas na infância, elas voltam à tona na adolescência, emocionalmente falando, para poder ser resolvido na adolescência. Então, é uma ebulição de sentimentos, de hormônios, de mudança. O adolescente lida com a mudança do corpo dele, lida com a mudança emocional, porque ele também se percebe diferente, lida com muitas novidades, porque já tem o impulso sexual pronto já para realizar, né, um relacionamento sexual. É uma fase de muita mudança, tem que escolher que vestibular que vai prestar, tem que pensar na profissão que ele vai ter. Então, o adolescente fica com uma ebulição de sentimentos e de mudanças. Então, a gente tem que entender que a fase da adolescência ela é bem turbulenta mesmo. E a gente ficar de olho, podendo perceber o que é patológico e o que é normal. Geralmente é normal, os sintomas da adolescência não caracteriza nenhuma doença, é simplesmente essa ebulição, essa turbulência que é passar pela adolescência. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Enquanto você falava, a gente tem coisa que a gente não pode se calar, a gente tem que perguntar. E você falando, eu estava pensando aqui, né, de turbulência, de transformação, da pessoa começar a olhar para o seu corpo e o corpo vai se transformando, né?
E às vezes no cotidiano do pai, os pais, porque ele está todo dia com a criança, todo dia ali com o adolescente, talvez ele por estar ali junto no convívio, ele não vê a transformação da própria criança. É como se fosse uma árvore crescendo no fundo do quintal e ele passa despercebido, e quando vê, a árvore já é uma árvore gigante. Então eu quero fazer uma pergunta para você, se puder a gente comentar. Eu queria que você falasse para o povo da Cidade Total, para os ouvintes aí da Cidade Total. Hoje a gente sabe que a internet hoje, o celular, né, hoje o celular tá na moda, tá na mídia. Todo adolescente tem um celularzinho na mão, ele tem os seus amigos do Facebook, ele se interage com os seus amiguinhos. E o celular hoje, ele dá alguma interferência na transformação da adolescência, doutora? Isso é muito comum, né? Todo adolescente, se não todos, mas a maioria, eles estão entre eles reunidos e todos conversando por celular. Às vezes estão numa mesma mesa, num restaurante, né, em algum lugar qualquer que seja, e eles estão com o celular, às vezes conversando entre eles com o celular. Então, para os pais, que os pais são de uma geração onde não existia celular, aquilo é muito intrigante, porque ele fala, mas meu Deus do céu, está todo mundo ali reunido e não se conversa. Mas pode perceber, em qualquer lugar que a gente vai, no shopping, no restaurante, a gente vê os adolescentes com o celular e tentando se comunicar. Por que isso acontece? Isso é um fenômeno, né, social e do grupo. O adolescente precisa muito se identificar com um grupo. Então, o grupo, todo mundo tem aquele celular. E outro detalhe, determinada marca de celular, se tem aquele grupo que tem aquela determinada marca, quem vai participar daquele grupo quer ter também aquela mesma marca. E eles vão trocando de marca e quem está no grupo quer ir trocando. Os pais ficam doidos, mas acabei de te dar um celular, você quer um outro. Mas por quê? Tem uma identificação grupal e o celular faz parte disso, onde eles querem ter as mesmas coisas. O adolescente se identifica com o grupo e daí ele quer fazer a mesma coisa que o grupo faz. Isso é muito importante. O adolescente, ele sai das asas do pai e da mãe, mas ele entra nas asas do grupo. Ele fica sentindo o grupo como um grupo que vai acolhê-lo, que ele vai dividir as angústias dele, e ele precisa se sentir igual ao grupo. Eles geralmente se vestem igual, usam os mesmos objetos, inclusive celular, e eles conversam as mesmas coisas. E os pais têm que entender isso, que eles precisam passar por isso, por esse momento, e eles se identificam desta forma. Agora, se o pai vê que está exagerado no celular, né, que está acordando à noite para ver o celular e está muito, a vida dele está muito ligada no celular, isso já pode indicar algum outro problema, né? Porque o celular também gera uma dependência e pode ter uma dependência ruim, negativa, né? Ser um vício, isso também tem que ser olhado, né? O pai tem que perceber, a mãe tem que perceber se a vida dele está tomada pelo celular, né? Doutor, então os pais têm que ficar de olho, a verdade é ficar sempre de olho, observando o comportamento da juventude, do adolescente, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho e não se desatentar. E também uma coisa importante, não ficar triste se o adolescente começa a não dar muita importância para os pais. Porque eles entram para o grupo e começam a não dar muita importância para os pais. Só que eles estão muito conectados com os pais. Mas tem muito pai e mãe que fica se sentindo rejeitado porque mudou agora, eles têm o grupo, né? Então os pais têm que entender que isso faz parte também da fase da adolescência. Não ficar sentindo que é o pior pai do mundo, que o filho não o ama mais. Não é isso, faz parte da fase, ele se afastar um pouco de pai e mãe, não vai mais visitar a avó junto, né? Eles querem mais saber de ficar com os amigos. Então, além de ficar de olho, Marco, tem que poder entender esses fenômenos, essa fase da adolescência, para poder ter um olhar, né, com essa leitura, entendendo o que é realmente a adolescência, como a gente está conversando aqui. Muito bem. Doutora, nós temos aí um vídeo, né? Produção, o vídeo sobre adolescência, vídeo 1 sobre adolescência, solta na cidade aí pra nós. Pai, eu preciso falar com o senhor urgente. Já falou com sua mãe, filha? Claro, né, pai? E ela disse que era pra falar com o senhor. E o que foi que ela disse, hein? Pra eu vir falar com o senhor. E o assunto é sério, filha? Claro, né, pai? Acabei de dizer isso. Se o assunto é sério, é melhor você falar com sua mãe primeiro, filha.
Pai, eu já falei com a mãe. Se você já falou com a mãe, por que tem eu nessa história, hein? Porque ela disse que era pra mim falar com o senhor. E é sério mesmo o assunto? Pai, é o Paulinho. O Paulinho. Quem? O Paulinho. Quem é o Paulinho, Maria Luísa? O Paulinho é o meu. O seu o quê? Ele não é seu nada, Maria Luísa. Você tá namorando, Maria Luísa. Ele é seu namorado. É isso. Mas... Não precisa falar mais nada, Maria Luísa. Não fala mais nada. Eu sabia que essa hora ia chegar. E eu aposto que a sua mãe sabe de tudo, não é isso? Eu aposto que sua mãe sabe de tudo. Há quanto tempo vocês sabem disso? Ai, meu Deus. Não, eu não quero saber de mais nada, Maria Luísa. De mais nada. Mas pai, o Paulinho. O Paulinho não é seu nada. Nada, Maria Luísa. O Paulinho não é seu nada. Você é uma criança. Já sei. Tá de castigo. Pode ir pro seu quarto, Maria. Não, vai agora, vai. Tá de castigo. Volta a ser criança, Maria Luísa. Volta a ser criança. Vai assistir um DVD da Galinha Pintadinha. Vai assistir Frozen. Você não adora Frozen? Você adora Frozen, Maria Luísa. Vai lá assiste. Eu juro que eu não reclamo, mas pode assistir. Cida, uma criança, Cida, uma criança. Pré-adolescente, pai. Pré-adolescente. E o Paulinho? O Paulinho o quê, Maria Luísa? O Paulinho o quê? Pai, o Paulinho é meu irmão. Tá dentro da barriga da mamãe. E a bolsa estourou. Ela disse que era pra chamar o senhor urgente. O Paulinho. E onde é que sua mãe tá? Tá lá no quarto, com o chão todo molhado. E por que você não disse antes? Tome. Bom, você aí de cidade, você viu que nós falamos que o programa hoje seria um tanto polêmico, né? Nós estamos aqui com a doutora, nós vimos a conversa de um pai com uma criança que está passando para a adolescência, e o pai não está aceitando, falou assim, olha, você tem que ser criança, eu quero que você seja criança, o negócio aqui é que você tem que ser criança, e depois ele mesmo, olha, o que está acontecendo lá, o quarto está cheio de água, pai, puxa vida, até que enfim está aqui o rodo, né? Então, na adolescência, doutora Josiane, na adolescência, o adolescente, ele tem condição já de escolher o parceiro. O parceiro sexual e tal. Vamos falar aberto aqui, porque a gente estamos dando a explicação para o povo. Pode sim o adolescente, a mãe tem que intervir, o pai tem que intervir. Por favor, por gentileza, por Cidade Total. Essa questão que você está colocando, que foi uma questão que o pai acho que imaginou da menina, né? Paulinho, quem que é esse Paulinho, né? E antes de falar disso, da condição deles escolherem, uma coisa muito importante nesse vídeo é que o pai estava no computador, né? E a menina chega e ele não dá atenção para ela. Na verdade, os adolescentes, eles querem muito ser ouvidos. E às vezes os pais estão muito ocupados e não conseguem ter uma disponibilidade para ouvir. E depois no vídeo aparece, né, que o pai supõe que é um namoradinho, eu acho, né, que ele supõe que é um namoradinho, e daí ele fica em pânico e quer que ela volte a ser criança, que é o que muitos pais sentem. Quando era criança era mais fácil, quando era bebê então eu levava para onde queria. Na hora que entra na adolescência, o pai também fica em conflito, a mãe também fica em conflito, porque é uma fase nova, cheia de emoção e mudança, e também mexe com a adolescência dos próprios pais. Quando eles estão lidando com os adolescentes, eles estão revivendo, lembrando da adolescência deles, que às vezes foi rebelde e às vezes passou de uma forma muito neutra, o que pode acontecer também. Mas independente de como for, né, porque às vezes não tem tanto caos para a pessoa que está passando a adolescência, embora a maioria sim, o pai vai sentir a lembrança dele e vai ter dificuldade de lidar com o filho. Agora, lógico, a criança chega falando, o pré-adolescente chega falando, independente de qual for o assunto, o pai e a mãe têm que parar tudo e ouvir. Eles necessitam sentir que os pais têm ouvido para ouvi-los. Agora, nessa fase, isso é uma pergunta importante que você me fez, se dá para realmente ter uma escolha sexual. Na adolescência, é muito legítimo o sentimento deles. Inclusive, tem meninas que começam a namorar meninas e tem meninos que começam a namorar meninos. Isso acontece muito hoje, né? Como ele está reeditando a fase da infância dele, muitas vezes encontrar, por exemplo, uma menina que encontra uma menina e fala que está namorando, o que eu vejo na clínica especialmente, é que tem todo um sentido de afetividade, de segurança, de sentir confiança naquela experiência,
como quando criança, quando bebê, ela precisava sentir essa segurança, essa confiança com os pais, com a mãe, especialmente quando é muito pequenininha. E às vezes encontra alguém muito afetuoso na adolescência, pode ser uma relação inclusive heterossexual, mas entra muitas vezes no campo daquilo que ela está precisando reeditar, que é confiança, que é segurança, que é poder se sentir livre para expressar o que está sentindo. Geralmente o adolescente que está ali junto vai conseguir ouvir, falar a mesma linguagem, eles ficam muito confortáveis com isso. O que a gente vê é que às vezes passa o período da adolescência, aquela relação, seja menina com menina, menino com menino, ou uma relação heterossexual, às vezes perde o sentido e daí ela vai se conectar com uma outra pessoa. Então a gente tem que lembrar que os impulsos estão ali, a sexualidade está ali, mas o interesse deles, de um modo geral, nem é tanto pelo sexo em si, mas pelo o que aquela relação pode trazer de conforto, de segurança emocional para eles. Então, quando os pais veem que os filhos estão se relacionando, primeiro ouça, contenha tudo isso, ajude o filho a passar pela adolescência e dê esse respaldo que precisa dar. Antes de ficar apavorado com relação ao namoro, seja ele de que ordem seja. Conversar, ouvir o adolescente, não significa que está concordando com aquela relação, mas ajudá-lo a transitar pela adolescência é algo, inclusive, que os adolescentes esperam dos pais. É um desafio. E, aliás, por isso que tem o trabalho terapêutico para ajudar os pais e o adolescente nessa época, né? Doutora, tem um caminho, há um jeito desse adolescente passar pela sua adolescência, cumprir até o fator social da adolescência de uma maneira saudável, segura, doutora? Por gentileza, explica aí para o telespectador do Cidade. Inclusive, eu acho que a gente tem um vídeo, né, para falar um pouquinho disso, né? E esse vídeo, na verdade, fui eu que trouxe, que eu fui num colóquio de adolescente esse final de semana. A doutora Paula Kutter apresentou esse vídeo e eu pensei muito em vocês e trouxe um pouquinho para a gente ver esse vídeo que tem a ver com essa questão. Então, produção, solta o vídeo para nós. Bom, ali doutora, até vou comentar, ali o neném, né, você vê, né? Tá reclamando, não é isso, doutora? Explica pra nós aí. Pois é. Primeiro eu quero falar como que nós todos aqui no estúdio ficamos quando esse vídeo entrou, né? Todo mundo, ai! Como uma criança mexe com a gente, né? Dá até uma quebrada assim, né? No nosso sentimento, a gente fica mais emotivo ao ver essa cena. Na verdade, deu pra notar que o bebê, ele se manifesta quando a mãe para de passar a mão nas costinhas dele, né? O que faz a gente pensar? Que o bebê, ele é um ser, ele não está completo emocionalmente, lógico, mas ele tem toda uma manifestação do que ele quer, do que ele necessita, né? Ele tem uma manifestação que nós, pais, precisamos olhar e entender e ir de encontro ao que esse bebê precisa. Tem gente que fala, bebê não entende nada. Não é verdade. Eles manifestam uma necessidade e daí os pais têm que acolher. E é bonito a mãe ali, que ela vê que o bebezinho reclama e daí ela vai e continua. Daí ela para, ele reclama, ela vai e continua. Isso eu até trouxe para a gente pensar que a gente que tem que adaptar as necessidades do bebê
O bebê, ele vai sempre demonstrar de uma forma ou de outra o que ele está precisando. Não adianta, por exemplo, um bebê tá chorando de fome e a mãe vai lá e pinga um remédio no ouvido achando que é dor de ouvido. Não adianta o bebê estar com cólica e a mãe vai lá, acha que é mamar e dá mamar para ele, né? Não adianta o bebê estar com sono e a mãe vai lá, acha que é cocô, fica muito desencontrado. Quando o bebê manifesta e a mãe entende, vai de encontro, o que a gente compreende com isso na evolução do ser humano? É uma criança que ela vai estar tendo muito mais encontros do que desencontros. Quando ela vai passar pela adolescência, que ela vai reeditar toda a experiência dela de criança, ela tem uma grande possibilidade de não passar com tantas aflições na adolescência. Agora, uma criança que a mãe invadiu muito, que a mãe fez a criança se adaptar no ritmo dela, que a mãe não respeitou essa criança, que a mãe não conseguiu compreender o que ela precisa, que a mãe às vezes abandonou por um período de tempo e demorou a voltar. Às vezes, de tempo que eu falo, é de uma questão de horas, e a criança ficou em aflição e isso virou um padrão. Se a mãe e os pais não... Os pais, de uma maneira geral, é que no começo é muito a mãe. Não perceber que o bebê precisa de ser atendido na necessidade, na adolescência a grande tendência de ter mais problemas é maior. Agora, se foi tudo feito lógico que nunca é perfeito, né? A gente nunca acerta tudo mesmo, mas se a gente for proporcionando que houvesse mais encontros do que desencontros, na adolescência eles passam melhor. Agora, só um detalhe, que tem criança que sofreu muito na infância, passou por muitas coisas difíceis e ela assumiu uma postura de cuidar da vida e tentar deixar tudo fechado dentro dela os problemas. Ela pode passar pela adolescência tranquilamente, mas ela está passando de um jeito que não é verdadeiro, é de um jeito que ela desenvolveu na vida, de não entrar em contato com os problemas e passar de uma forma superficial, o que a gente chama de um falso self em psicanálise. Ela passa de uma forma sem entrar em contato com os problemas. O interessante é que passe pela adolescência entrando em contato com os problemas, manifestando tudo o que tem que manifestar, que é uma oportunidade de reeditar essas experiências infantis. E os pais têm que ajudar, desde quando está na barriga, né? Até o restante da vida, estar por perto, conter e ajudá-los a passarem por todas as fases que tem que passar do amadurecimento humano. Doutora Josiane, é um imenso prazer aqui do Cidade em ter você aqui, para você explanar sobre a adolescência. Eu acho que o tema ele é complexo, ele é muito grande e como eu disse no começo, isso é um grande bolo recheado de muitas coisas, que nós devemos convidá-la, a produção tem que convidá-la novamente a vir aqui e até mesmo a gente trazer um casal de adolescente, uma família, para a gente discutir também com eles e a mãe poder falar, a criança poder falar também. Eu acho que o Cidade ele é bem aberto e eu acho que vamos convidá-la para vir mais vezes aqui. Será um prazer. No Cidade, para você poder falar sobre esse tema que é maravilhoso, né? Porque todos têm que passar e tem até pedindo um prazinho a mais para a produção, que eu acho que tem muito adolescente que nem você falou, que ele acaba tomando o lar de chefe da casa, porque o pai talvez morreu ou está em algum lugar que não pode sair, né? E ele tem que assumir ali a responsabilidade de chefe da casa. Às vezes a menina, como do lar, ela vai ter que cuidar dali, tudo. Isso acontece muito. E é muito complexo, doutora. Isso. Muito obrigado. Imagina, tá? O Cidade agradece de coração. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigada eu. Cidade, eu acredito que nós estamos aí diante de um quadro social que você merece muito respeito, doutora. Obrigado. Obrigada eu. Vamos aí chamar os comercial. Obrigado, doutora. Obrigada.